Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, querido ouvinte. Meu nome é Fernando, eu sou estudante de Biologia do 4º ano e estamos aqui com a professora e também minha orientadora, Alessandra Kikuda Figueiredo Santana. E provavelmente você já viu os outros episódios, mas só recapitulando, a gente está nessa jornada de o que fazer quando você chega na instituição. Chegamos na instituição, ou caso você não tenha visto, caro ouvinte, os outros episódios falam justamente sobre a questão de permanência, transporte, algumas angústias também, mas nada a se preocupar. Esse episódio aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o curso em si. Tanto é que, além de professora e semi-orientadora, a nossa querida convidada, ela é também coordenadora do curso de Biologia. Se quiser falar um pouquinho sobre? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, agradeço pelo convite. Acho uma ótima ideia vocês assim, elaborarem, né, esse ciclo de conversas. E enquanto você estava falando sobre coordenação, né, sobre as angústias dos alunos, eu fiquei lembrando aqui que na época da minha graduação eu nem conhecia quem que era o coordenador ou a coordenadora do meu curso. Então era tinha um distanciamento, né, assim, a gente não participava, acho que tanto das decisões, enfim. E como coordenadora, agora depois de trabalhar muitos anos só como professora, né, e agora como coordenadora, eu sinto que é um desafio lidar com todas as questões que envolvem, né, o curso. Então, tem a questão dos alunos que entram, então preencher as vagas, manter os alunos aqui e durante a formação deles ter uma formação de qualidade, né, e que eles consigam se formar num tempo não muito longo, né. Então são problemas que a gente não resolve muitas vezes com ideias assim de curto prazo, né? Precisa de toda uma equipe, de um tempo, de um planejamento para isso acontecer. Então nesse primeiro ano como coordenadora eu sinto que primeiro conhecer as ferramentas para fazer, né, esses processos, para olhar esses problemas e envolver todo o corpo docente para buscar resolver assim, de uma forma eficiente esses problemas. Então é um processo, né? Sim. E falando sobre processos também, retomando um pouco a pauta central dos episódios, cheguei no instituto, estou no curso, só que tem uma questão que aflige muita gente também, que é a questão justamente do processo educacional. Muitas vezes é um baque quando você chega na faculdade, no curso de ensino superior, porque muitas vezes você acaba chegando com um certo déficit de informações que você acabou tendo no ensino médio, fundamental, por exemplo. E eu queria saber de você, enquanto coordenadora, a sua visão enquanto isso. Porque, por exemplo, para nós alunos, vira e mexe a gente está reclamando um com o outro, por exemplo, no meu ensino médio eu não tive aula de química, e aí agora o professor está me cobrando aula de química, ai meu Deus, e eu queria saber seu ponto de vista quanto a isso. O Instituto ele tem uma característica que ele tem um ensino superior e ele tem um ensino médio também, né, integrado ao técnico. E eu acho que isso traz uma estrutura do ensino médio para o ensino superior boa, no sentido de que os alunos do ensino superior geralmente não têm essa estrutura quando é só uma universidade, né? Então, por exemplo, aqui no Instituto a gente tem os horários de atendimento dos professores, né? Que são horários que os professores estão disponíveis. E é importante ir, tá? De início você vai achar que não vou. É importante ir, principalmente em química. É importante. Então, assim, se o aluno está com dificuldade, ele pode, né, por livre e espontânea vontade e até obrigação, às vezes, assim, de frequentar esses horários para conseguir resgatar um pouco daquilo que ele perdeu, talvez, na formação do ensino básico, né? Isso é uma coisa. Os professores também no ensino superior, eles têm que, às vezes, fazer um diagnóstico, né? Antes de dar qualquer tipo de avaliação informativa, fazer uma avaliação diagnóstica para que ele conheça, né, os alunos.
que aí ele vai conseguir planejar melhor o conteúdo dele de acordo com essa diversidade de informações que chegam, né? Então isso é função do professor, função do aluno procurar, né, os horários de atendimento. E institucionalmente, essas às vezes falhas, né, formativas que chegam, é esse apoio que a gente dá para o aluno, assim, esse contato, por exemplo, que vocês têm com os próprios professores, com a própria coordenação do curso, com a própria direção do campus, se precisar, né, de alguma necessidade especial, por exemplo. Isso tudo, no ensino superior, a gente parte do pressuposto de que os alunos eles já têm uma certa autonomia. Então a gente não é a mesma lida que a gente faz com o aluno do ensino médio, né? Mas isso não quer dizer que o aluno que chega no ensino superior ele está totalmente autônomo, está totalmente preparado, né? Então é isso, assim, a gente conhecer, né, esse público, conhecer as falhas de formação e dar essas oportunidades para que eles mesmos consigam recuperar. E ainda um pouquinho nesse tópico, muitas vezes a gente acaba tendo uma certa defasagem de aluno, né, uma certa evasão, justamente por conta disso. A pessoa olha e fala, não estou conseguindo acompanhar, não tive aula disso, vou sair do curso. E enquanto coordenadora, de novo, o que você acha que poderia ser feito justamente para poder dar um certo drible nessa questão de evasão dos alunos? Uma coisa que eu estava lembrando aqui, até fez uma anotação, né, que não tinha isso lá na minha universidade, mas que aqui talvez funcione, que é o lance de apadrinhamento, né. Eu sinto que os alunos do próprio curso, eles têm essa receptividade, né, com os alunos novos, porque acho que lembram, né, desse período que estão chegando e querendo conhecer. Então, talvez até formalizar, sabe? Não formalizar, talvez, no papel, mas incentivar esse tipo de prática, sabe? Assim, tem os veteranos que vão apadrinhar os calouros, né? Tinha também lá na minha universidade, eu lembro quando eu cheguei, um guia, né, orientativo para calouro. Então falava assim de guia do bicho, de transporte, alimentação, hospedagem, né, coisa que a gente não tem aqui ainda, né? Estamos tendo agora. Isso já é um passo muito grande. Mas você tinha perguntado mais ao longo, né? Isso. É isso? Mais também do início, porque, por exemplo, uma coisa que a gente observa muito em sala, por exemplo, quando a gente entrou, o pessoal da minha sala, por exemplo, a gente entrou 40 alunos. E aí, depois do primeiro semestre, se eu não me engano, ficou uns 20. E assim, isso também afeta a gente porque, né, a sala vazia, isso acaba afetando muito a questão social da sala. A questão da permanência, né? Nesse quesito, assim, acho que é muito importante os professores estarem acompanhando, né, os alunos, porque, assim, a partir do momento que a gente vê que o aluno está com dificuldade, às vezes a gente, né, vai deixando, porque o aluno, realmente, a gente não consegue dar uma atenção individual, né? Mas quando a gente reúne, né, os professores nas nossas reuniões, a gente fala um pouquinho, né, de como está sendo a prática pedagógica e a gente coloca alguns casos que, né, estão em risco, assim. E aí a gente ou conversa diretamente com o aluno, mas como são muitas variáveis que podem impedir esse aluno de continuar o percurso, às vezes é uma questão familiar, às vezes é uma questão social, né, dificuldade de transporte, viaja, tem filho, né, ou mesmo dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tenta identificar e aquilo que tiver, né, na nossa alçada de contribuir, a gente consegue. Muitas vezes não, algumas vezes não. Sim. Mas assim, a instituição, por exemplo, ela pode dar para o aluno permanecer, né, bolsa, né, então bolsa de iniciação científica, bolsa de ensino, bolsa de extensão, todo esse incentivo, né, para o aluno, se tem alguma dificuldade financeira, por exemplo, né, é um incentivo para ele permanecer estudando, né. Só que é isso, assim, a gente propõe os projetos, né, de iniciação, de ensino, de extensão.
Mas o aluno precisa ter interesse em se inscrever, né? Muitas vezes tem um processo seletivo para ele participar e para ele ser selecionado, né? Então, acho que durante o percurso, assim, uma forma da instituição manter esse aluno aqui é dando incentivo para ele conseguir se manter, né, estudando. Porque muitas vezes a gente perde esse aluno também para trabalho, né? Ele precisa ter uma renda e não tem. Então, as bolsas elas servem para manter o aluno aqui. Assim. Sim. E isso acaba entrando um pouco na questão de oportunidades também, né? Até porque a bolsa ela acaba sendo uma oportunidade também de permanência. Nos episódios passados a gente falou um pouquinho sobre a questão de bolsa de auxílio de permanência. Mas nesse caso, diferente dessas outras bolsas, são bolsas de pesquisa. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Quando a gente vira docente, assim, às vezes a gente tem um percurso formativo, por exemplo, se a gente pegar a maioria dos docentes aqui do curso de Biologia, a maioria fez pesquisa, fez pós-graduação, né? Então, a gente tem uma certa confiança de escrever projeto, de orientar o aluno nesse sentido. Os outros pés, né, do tripé, né, que é o ensino e a extensão, não necessariamente a gente teve experiência com esse tipo de projeto, né? Então, aqui no curso de Biologia, os alunos têm a sorte, talvez, assim, se quiserem fazer iniciação, né, em alguma iniciação científica, a gente tem muitas áreas, né, que os alunos podem se interessar. Então, a gente está aqui hoje no herbário, né, que tem a parte de botânica, que dá para fazer pesquisa na área de botânica. Tem a parte de zoologia também, né? No laboratório. Eu trabalhei com ecologia, né, na minha pós, né, a LECAP na parte de educação. Então, assim, muito dos projetos que a gente escreve, a gente acaba escrevendo voltados para a nossa área de formação. Mas isso não quer dizer que os alunos que chegam também com seus interesses particulares, eles também não possam oportunizar projetos novos, né? Eu tenho vontade de trabalhar com serpentes, né? Não tinha ninguém aqui que trabalhava especificamente com serpente, né? Mas a gente faz o esforço e né, propõe um projeto no nível de iniciação para ser desenvolvido. Então depende muito dessa interação, assim, do interesse do aluno, de que área ele quer seguir e da formação do docente também. Sim, sim. E isso é até bom a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem uma outra questão que sempre aflige muita gente no início do ano, às vezes ao longo do ano mesmo, que é justamente essa questão de área. Do aluno já fala, ai meu Deus, qual área que eu vou fazer? Porque a biologia é um campo que tem um leque muito amplo, né? Muito amplo. Você acabou de citar várias áreas aqui mesmo. Herpetologia, com serpentes, botânica... Genética, né? Não. Mas assim, genética, entomologia, estudo de insetos. E por conta disso, muitas vezes a gente acaba tendo essa dúvida de, nossa, como eu faço para descobrir uma área? Isso é uma coisa difícil mesmo. Mas uma sugestão, assim, para quem está em dúvida, é realmente experimentar, né? Porque às vezes a gente fica esperando uma coisa perfeita, né? Que nem tem muito aluno que entra aqui e quer trabalhar com biologia marinha. Assim, é uma dificuldade porque a gente está longe do litoral, né? Ninguém, talvez, aqui do corpo docente tenha trabalhado especificamente com biologia marinha. Então, realmente é uma dificuldade. Mas, assim, a gente não precisa ficar restrito também às áreas que estão aqui dentro, né? A gente pode procurar estágios fora, né? Talvez no período de férias. Isso é muito possível e a gente indica pessoas, né, que possam orientar os alunos. Mas qual que é a pergunta mesmo? Justamente na questão de área. Como a gente consegue fazer para descobrir uma área? A Bárbara quer fazer uma... Bom, para mim foi muito difícil, porque eu descobri que eu gostava de muita coisa na biologia. E aí, quando chegou na parte de botânica, eu pensei, putz, não, acho que eu não vou gostar de botânica. Mas é uma área que me encanta bastante. E eu percebi que eu quero trabalhar diretamente com botânica. Então, até
perguntei para o Everaldo se tinha como fazer um TCC voltado sobre isso, então você vai percebendo as áreas que você gosta mais. Tem pessoas que gostam, acabam gostando de muitas áreas, tem o professor Marcão, inclusive, tinha dado essa dica em sala, falando que geralmente quando um gosta de muitas áreas é bom ir para a área de zoologia. Que nem você foi. Inclusive, eu me enquadro um pouco no que você tinha dito mesmo sobre essa questão de você entra querendo uma coisa e sai pensando em outra. Eu sou um desses que queria fazer biologia marinha, infelizmente. Pois é, né? Mas aí entra justamente essa questão de experimentar, por exemplo. Eu queria muito fazer biologia marinha. Só que durante o simpósio, que são alguns eventos que a gente tem aqui no campus, voltado para o nosso curso, no meu primeiro simpósio de biologia, a Erika veio aqui e ela deu um curso sobre esquômatas. E aí ela deu uma chave de identificação para a gente poder correr. Eu fiquei brincando sozinho ali com a chave de identificação com as serpentes no laboratório. E foi aí que eu peguei gosto. Eu falei, nossa, eu gosto de fazer isso. Então, realmente, acho que essa parte de escolher uma área, descobrir sua área, é justamente sobre essa questão de experimentação. E eu lembrei de uma coisa agora, que lá na USP a gente tinha um congresso de iniciação científica e às vezes os alunos da pós eram chamados para ser avaliadores, né? E aí a gente encontrava os nossos ex-professores, né? Os ex-docentes do curso. E eu lembro uma vez que a gente estava passando, assim, era um professor que a gente tinha de zoologia, que trabalhava com peixes. E ele estava vendo um painel, acho que de botânica, né? De fotossíntese, clorofila, né, tal. E aí a aluna que estava apresentando falou assim, nossa, professor, mas você gosta de botânica, né? Assim, aí ele falou assim, claro que eu gosto. É que infelizmente, a biologia toda me encanta, é que infelizmente a gente tem que escolher uma área para trabalhar, né? E aí eu lembro que isso ficou marcado, assim, porque eu acho que é um conflito comum, né? Isso, a biologia, assim, todos os seres vivos, né? Assim, parte de ecologia, fisiologia, anatomia, genética, assim, realmente é muito amplo. Então é isso, assim, é experimentar para ver e fazer esse ajuste do que dá para fazer também. Às vezes, né, eu quero trabalhar com clonagem, sei lá. Aqui não tem ninguém que faça, né? Então, assim, talvez passar por uma outra experiência antes que, né, vai te permitir depois chegar naquilo que você quer. É que também muitas vezes acontece, por exemplo, do aluno chegar e ele chega querendo abraçar o mundo. Viu? Não, beleza, então eu vou trabalhar com preservação ambiental e aí eu vou também trabalhar a questão genética das espécies que eu estou protegendo, e aí eu também vou cuidar do bioma dessas espécies, vou também ver sobre plantas e não sei o quê, porque é lindo, assim, o aluno que chega, né, com essa ambição, assim, mas a gente precisa botar o pé no chão às vezes, né, para ver o que dá para fazer, porque depois que a gente começa a entender como que a metodologia científica acontece, que ela tem uma certa rigidez, né? E às vezes a gente não tem essas ferramentas para pesquisar determinada coisa. Então eu acho que essa interação entre o orientador e o aluno, ele vai fazendo esse ajuste, assim, para deixar também o trabalho numa qualidade científica, mas ao mesmo tempo também atender um pouco da vontade, né, do aluno. Assim. E duas coisas. Você tinha dito que existe a liberdade de escrever projetos, por exemplo, voltados para a área de interesse dos alunos, mas são somente os professores que escrevem as pesquisas? De forma geral, sim, são os professores que submetem os projetos, né? Mas isso não quer dizer que não possa acontecer uma parceria, né, na escrita do projeto entre o aluno e o professor. Então, é assim. E outra coisa também, ainda voltando para essa parte de pesquisa, a gente falou bastante sobre questões de pesquisas voltadas muito para a área da biologia, mas é importante a gente também lembrar que o nosso curso não é bacharel, ele é de licenciatura. E essa galera que quer dar aula, a galera que quer lecionar, cadê a oportunidade para essa galera? Bolsa, pesquisa? No histórico, assim, dos nossos alunos egressos, né, que se formaram aqui, hoje a gente tem ainda um contato com esses ex-alunos e grande parte deles, dos alunos que estão empregados, eles estão empregados na área de educação. Né? Então, justamente o curso foi criado a partir dessa demanda por professores de biologia na própria região de Barretos. Né? Então, hoje, quando a gente vê esses alunos
nas escolas estaduais, municipais, a gente vê que a gente está cumprindo um pouco desse objetivo do curso. Aqui a gente não tem o bacharel, né? A gente só tem a licenciatura. Então é um objetivo importante, né, do nosso curso. Assim. O bacharel, ele faz tudo que na verdade é o contrário, né? O licenciando faz tudo que o bacharel faz, né? Então pode entrar em empresa, né? Área de pesquisas e empresas, enfim, laboratórios, né? Zoológicos. Faz tudo que o bacharel faz, só que o licenciando pode ainda dar aulas, né? O bacharel não pode, só com formação de bacharel. E pensando na formação, né, durante a graduação, geralmente o bacharel ele não tem as disciplinas pedagógicas, né, que a gente chama, que são aquelas de formação docente. Então ele tem uma formação, não quero dizer menor, mas com menos disciplinas. Diria que focado para outro caminho. Então, a gente, assim, na minha graduação, existia essa opção de ser ou licenciatura, ou bacharel, ou os dois, né? E aí, quem fazia licenciatura tinha que fazer as disciplinas pedagógicas, e quem fazia o bacharel tinha que fazer o TCC, né? A licenciatura não necessariamente precisava fazer o TCC. Eu, por exemplo, não fiz o TCC. Eu só fiz os estágios obrigatórios e as disciplinas pedagógicas, né? Então tinha essa diferença lá. Aqui não, né? Aqui o nosso curso, ele demanda ainda a entrega de um TCC. E ainda falando sobre TCC, algo que assombra quase todo aluno. Atribuições do curso. Que uma hora ou outra você vai ter que fazer um TCC. No caso daqui da instituição. Mas, além disso, a gente também tem outras atribuições, como, por exemplo, questão de estágios obrigatórios, carga horária, que vai mudar com o TCC uma resolução nova, né? Do Conselho Nacional de Educação. Sim. Então, queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre essas atribuições. A gente vê realmente uma dificuldade dos alunos em fazer esse processo do TCC, né? E eu acho que isso vem de de uma falta de estrutura, talvez, do próprio curso em conduzir melhor esse processo, né? Sim. Apesar de que a gente instituiu, né, essa inscrição do projeto de TCC no início do último ano do curso, justamente para esse aluno, né, já começar o ano com o projeto feito e ao longo desse último ano desenvolver o projeto. Como não existe uma carga horária, né, na grade pedagógica, na grade de disciplinas, né, para a realização do TCC, então acaba que o aluno muitas vezes, né, ele vai deixando esse processo para trás. O orientador está sempre lá, né, pegando no pé do aluno, mas assim, uma coisa que a gente fala muito, assim, tipo, não adianta a gente não vai fazer pelo aluno, né, o aluno precisa fazer. E esse processo é também uma prova, de alguma forma, de autonomia do aluno, né? Então, talvez a gente precise pensar em como melhorar esse processo no sentido de não deixar o aluno desistir por causa de um TCC, porque na verdade é um projeto como qualquer outro, só que ele é mais longo, né? Inclusive a gente tem que fazer reunião. Mas é isso, assim, não tem muito segredo, né? É planejamento, eu acho, assim, tipo, é você separar um tempo para desenvolver as atividades do projeto. Pode ser usado um projeto de iniciação científica para fazer o TCC? Sim. O TCC, ele é muito livre, assim, nesse sentido, né? Os próprios estágios supervisionados, né? Que também, né, vocês passam muito tempo nas escolas, o próprio estágio supervisionado pode servir como base para o seu TCC. No estágio obrigatório, vocês geralmente fazem um projetinho, um relatório, né? Fazem as análises das observações, participação, regência. Isso pode virar um TCC, né? Contanto que esteja bem estruturado nas normas lá do TCC.
Mas não é um bicho de 7 cabeças, assim, é mais, eu acho que um medo, sabe, assim, às vezes quando o aluno tem medo de matemática, aí fala de TCC e fala, TCC, e não é, assim, um grande problema, assim, não deveria ser, né? Inclusive, eu já vi muito aluno fazer TCC, inclusive voltando um pouquinho para aquela questão de áreas, sobre a área de licenciatura, eu já vi muito aluno fazer TCC, por exemplo, usando experiência de estágio, por exemplo, como base. Já vi muita gente também usando como base experiência no próprio PIBID. Se eu não me engano, a Neves fez isso, não fez? Sim. O TCC dela foi montado. Eu esqueci de falar do PIBID, né? Que o PIBID, nesse sentido de permanência, ele é um programa que ajuda muito, assim, não só permanência, mas formativo também, né? Então, você pode entrar no PIBID desde o primeiro ano, né? A gente tem muito aluno de primeiro ano do curso, e pode fazer até o final. Mas o que é o PIBID? O PIBID é um programa de iniciação à docência, que a gente chama. E ele é incentivado, os alunos recebem uma bolsa para começar a frequentar as escolas, junto com professores parceiros lá, e aí começar a sua iniciação à docência, né? Então, são geralmente alunos que se inserem de uma forma muito rápida, né, nas aulas, nas atividades, junto com os professores, e ganham uma experiência, uma habilidade assim, de lidar com uma sala de aula grande desde muito cedo. Então, a gente incentiva muito os alunos a participar, porque assim, as disciplinas pedagógicas começam a fazer mais sentido, né? E quanto recebe? Qual é o valor da bolsa? A bolsa para os alunos do PIBID está por volta de R$700, se eu não estou enganada. Já é uma grana que ajuda. É uma grana boa, né? Que é o mesmo valor de bolsa de iniciação, né? Bolsa de ensino. A gente atualmente está com poucos projetos de extensão, mas a nossa ideia é também os nossos projetos de extensão serem realizados nas escolas. Se eu não me engano, o PIBID também pode fazer mesmo que você trabalhe registrado. Sim. Ele não impede você de continuar trabalhando. Você só precisa ter o tempo, né, disponível para o programa, que é de 10 horas semanais. Então, você tendo esse tempo, conseguindo ir na escola, nas reuniões, você pode ser bolsista. Então, esse programa, ele tá aqui desde que começou o curso, assim, ele realmente, assim, ele ajuda muito os alunos a se manter e a se manter, assim, ativos, né, assim, frequentando as escolas e com vontade, com segurança depois. Inclusive, muitos desses alunos que estão nas escolas hoje, empregados, eles foram PIBIdianos. Então, realmente faz o aluno ter uma formação bem completa, assim, nesse sentido, e conseguir se formar. E ainda falando sobre essa questão sobre formação agora. Você vai entender minha linha de raciocínio. Durante o curso a gente vai ter que submeter diversos arquivos no sistema. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o sistema, que normalmente acaba sendo um bicho de 7 cabeças para todo mundo que chega. Porque a gente usa 2 sistemas, o SWAP e o Moodle. E aí normalmente quando a gente chega, a gente sempre tem essa confusão de, ai meu Deus, onde que sobe arquivo? Onde que não sobe? Eu já vi gente que me perguntou se por exemplo, o atestado subia pelo Moodle. Eu confesso que, de maldade, eu quase quis falar, não, sobe lá sim o documentozinho. Mas qual a diferença entre SWAP e Moodle? O SWAP, ele é um projeto relativamente novo, né? Antes a gente fazia tudo no papel, tá, gente? Pela secretaria. Tudo que vocês fazem pelo SWAP hoje, que é subir atestado médico, solicitar prova substitutiva, né? Matrícula, tudo isso era feito no papel. Então, imaginem o trabalho, né, da secretaria, das coordenações para fazer, ir lá, pegar esse papel, né, de cada curso, enfim, dar atenção para cada aluno, entrar em contato com cada aluno, né, porque não tinha um programa. Bem mais trabalhoso. Então, quando o SWAP foi implementado, ele unificou todos esses processos. Na verdade, o sítio, né, de referência é o SWAP mesmo. O Moodle, ele só entrou depois na época da pandemia, né, e nos cursos que tinham ensino à distância.
Então, na pandemia, a gente começou a utilizar o Moodle com mais volume, né? E hoje em dia a gente prefere o Moodle na questão dos conteúdos, das aulas, né, exercícios, ele é esse lugar centralizador. E o restante, toda a parte burocrática do curso, é tudo no Swap, né? O Swap até tem um campo para você colocar material, né? Mas acho que os alunos, não sei, assim, acho que os professores, eu pelo menos prefiro o Moodle para colocar material de aula. Ainda fazem isso. Mas existe lá a possibilidade também. E assim, para o coordenador, falo como coordenador, assim, é muito fácil a gente acessar a informação dos alunos pelo Swap, né? Então todos os requerimentos entram lá, a gente abre lá e aí tem todos os requerimentos dos alunos, né? Então a gente pode ter esse momento administrativo, né, que a gente consegue realizar só por lá, né? E o Moodle é mais é mais específico de cada disciplina, né? Institucionalmente é o Swap. Sim. E eu queria perguntar uma coisa. A gente falou bastante sobre área, sobre vida acadêmica, né, o dia a dia. Eu queria saber um pouquinho de você, porque antes de ser coordenador, você também foi aluna, em algum momento. Então eu queria saber de você, como que foi descobrir sua área, todo esse processo, sua vida acadêmica? Olha, eu lembro que quando eu entrei no primeiro ano, teve um professor, uma professora, não lembro agora, que perguntou assim, quem aqui quer dar aula, né? Isso acontece bastante. E aí, eu lembro que só eu levantei a mão e uma outra pessoa, assim, tipo, o restante, todos os meus colegas, assim, de turma, eles queriam fazer pesquisa. E quando a gente entrou na faculdade, estava naquela época da ovelha Dolly, não sei se vocês lembram disso, da clonagem. Então, muitos dos meus colegas, eles foram para a área de genética, né? Biologia celular, genética. Porque também eram as disciplinas que a gente tinha no início do curso, né? Então, logo no primeiro ano do curso, muitos alunos já vão procurar estágio, né? E aí foram para essa área. Tanto que o Sérgio também, né? É meu colega de turma e ele foi para essa área também da genética. Eu demorei mais, assim, para escolher um laboratório para fazer estágio, né? Foi só no terceiro ano, quando eu tive a disciplina de ecologia. E eu gostei muito, assim, como a disciplina foi conduzida, fui conhecer, né, o laboratório do meu professor e eles trabalhavam com comportamento alimentar, nutrição de insetos, com algumas espécies, né, besouro, borboleta e mosca das frutas. E aí a gente começa, assim, mas eu lembro que antes eu fiz estágio no laboratório de botânica, eu trabalhei com educação ambiental também, tinha uma bolsa lá na USP que chamava Bolsa Trabalho. E aí eram projetos assim, para você ganhar uma bolsa e você vendia sua força de trabalho, né? Eu trabalhei primeiro num projeto chamado Projeto Brincar, que era de você brincar com as crianças lá do HC, enquanto eles estavam na sala de espera, né? E depois eu participei de um projeto que chamava Calendário Biológico, que trabalhava na creche lá da USP, com época de floração, né, das árvores. Então, assim, cada mês tinha uma árvore que florescia e aí a gente trabalhava essa questão do tempo mais longo, né, com as crianças. Então, foram experiências legais. E também trabalhei num outro projeto, também de bolsa de trabalho, que era o USP Recicla, que era essa questão de sustentabilidade, né, no campus. Também me deu muita, acho que influenciou muito, assim, a minha trajetória depois, porque foi uma área realmente que eu sempre me envolvi, assim. Mas tive muitas angústias também ao longo do curso, assim, eu achava muito injusto, né, para os estudantes de biologia, porque lá tinha, no campus, tinha curso de odonto, curso de medicina, de farmácia, né, e a gente brincava, assim, que, por exemplo, na odonto, eles tinham que saber só do sistema digestório de uma espécie. Sistema digestório nervoso, sei lá, assim, tipo. E a gente tinha que saber de tudo, né, sistema respiratório, digestório, excretor, de todas as espécies, né. Então, assim, lógico que não com detalhes, né, mas, assim, o processo, né. Então, eu lembro que, assim, a gente pensava, nossa, a gente estuda tanto, né, e, assim, a gente não tem o mesmo
reconhecimento, né, que os outros, assim. Então tinha esse sofrimento assim, compartilhado entre nós, mas ao mesmo tempo a biologia assim, também tem uma admiração, acho que das outras áreas, porque ela não se utiliza só do que é útil à espécie humana, né? A gente tenta entender realmente processos longos, né? Como, por exemplo, medicina não sabe como evoluiu o corpo humano, né? A gente já tem essa perspectiva evolutiva, né? Então ele abre muito a nossa cabeça nesse sentido, assim, de nos enxergar como pontos mesmo, né, nessa história, mas ao mesmo tempo com essa capacidade de compreensão, assim, e de investigação, né, muito grande. Então, é gostoso lembrar dessa época, porque ela já passou, né? E agora a gente colhe os frutos, mas eu acho que é um pouco isso, assim, é pensar que não existe crescimento sem trabalho, sabe? E a gente tem um nível de sofrimento às vezes, né? Porque tem dificuldades envolvidas, mas ela é recompensada, assim. A gente chegar, né, a ter uma formação de qualidade, assim, ela é necessária, né, pra gente se inserir nesse mundo de trabalho e tal. Então, aproveitem o processo. Inclusive, você puxou uma coisa que me fez lembrar uma dúvida que eu tinha, que muito provavelmente você que está entrando também pode acabar tendo, que é, a gente não tem só biologia no campus, a gente tem outros cursos como agro, a gente tem química, tem os cursos também do técnico, e aí muitas vezes, enquanto estudante, às vezes pode vir a dúvida de, nossa, eu sou da biologia, vou só acabar trabalhando com a minha cadeira de biologia, e não, tem essa coexistência entre os cursos. Tanto é que você acabou de citar um exemplo na sua vivência, mas aqui a gente também tem esse exemplo, onde muitos projetos, por exemplo, a gente consegue ver o pessoal de bio e de agro, por exemplo, trabalhando junto. Tem um projeto de batata doce, se eu não me engano, que o pessoal está trabalhando junto. E acho interessante pontuar essa convivência entre cursos. Esse é um ponto forte aqui do Instituto, né? A gente tem profissionais de várias áreas que de alguma forma se relacionam, né? Então a agronomia está muito relacionada com a biologia, né? Uma parte mais aplicada, né? A química também tem muito a ver, né? Com o curso, conversa muito com o curso. Então, acho que isso permite parcerias tanto de projetos de iniciação, né? Até dos alunos, assim, no próprio curso, né, fazer disciplina, né, em outro curso. Lá na USP isso tinha muito, é que aqui talvez vocês foquem mais naquelas que são obrigatórias, né, mas a gente gostava de olhar a grade horária dos outros cursos, ter disciplinas interessantes, né. Então rolava esse intercâmbio também de alunos na própria graduação, assim, nas disciplinas, né. Mas vai um pouco também da afinidade, né, entre os docentes, de fazer esses projetos mais transdisciplinares, né, e da divulgação disso, né, que a gente sabe que é um problema aqui, essa questão da divulgação, né. O Instituto, apesar dele ter esse ensino de qualidade, ele não tem uma verba mesmo, né, para a gente fazer divulgação aqui do Instituto. Então, muitos alunos, muitas pessoas não conhecem, né, as possibilidades formativas daqui. Mas isso é uma coisa que a gente consegue talvez divulgar mais o nosso curso fazendo ações de extensão, né? E agora que a extensão está curricularizada, acho que a gente vai começar a fazer mais isso, assim. Acho que a curricularização da extensão é importante nesse sentido, a gente não pode ficar isolado, né? A gente realmente tem que participar das demandas regionais, né? Sim. Concordo. Bom, acho que isso é tudo. Queria mais uma vez agradecer a sua presença, ter cedido o seu tempo para poder participar do episódio. Sim, vamos fazer reunião mesmo. Quando eu comecei a lembrar disso,
Mas ainda assim, espero que você ouvinte e também telespectador tenha gostado do episódio. A gente vai ficando por aqui. Caso você não tenha visto os outros episódios, lembre-se de vê-los, eles são importantes também, principalmente se você está ingressando agora no curso. Como a gente já tinha mencionado aqui, vai ser um ótimo guia do bicho para você. E é isso, né? Por hoje é só, pessoal. Obrigada, tchau.